Boa noite, meu povo. Desde já quero pedir a Deus que vos abençoe nessa noite. Final de semana terminando, mais uma semana iniciando na presença do Senhor. Já quero ser breve. Para a nossa meditação nessa noite, vou deixar primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a seguir, onde fala da história de Ana. Ana pediu a Deus um filho. Ana era estéril e eu creio que a maioria de vocês já conhece essa história. Mas vamos meditar nessa noite, nesse Deus do impossível, esse Deus que reverteu a situação de Ana. Ana era uma mulher estéril e Deus fez essa estéril dar à luz. Só Ele pode todas as coisas. E diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a seguir. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava poções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma poção dupla, porque amava a Ana, apesar de que o Senhor o tinha, ou melhor, a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia no ano após ano, ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, ou sou uma mulher muito atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá e Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho.
e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Você sabe o que significa o nome Samuel? Aquele a quem Deus ouve, aquele a quem Deus deu ouvidos. Que maravilha! Então, queridos, como eu disse, e queridas, Ana era uma mulher atribulada de espírito. Eucana, seu esposo, tinha outra mulher. Naquele tempo lá em Israel era permitido, no Velho Testamento, o homem poderia ter mais de uma mulher. Mas Eucana, apesar de ter Penina como esposa e ter filhos com Penina, ele amava mais a Ana. E isso gerou uma certa disputa, porque uma era mais amada e a outra podia dar filhos. E Ana se sentia constrangida, amargurada de espírito, por causa da sua esterilidade. Quero te dizer nessa noite já, não sei o que está estéril na tua vida, não sei qual a área da tua vida que está estéril, mas Ana orou e fez um voto ao Senhor e cumpriu o voto que ela fez. Tudo que colocamos diante do Senhor não podemos esquecer. Não é somente no momento que estamos necessitados. Se você votou algo ao Senhor, cumpra o seu voto, porque se Deus te deu, Ele vai também querer de volta. Então Ana orou ao Senhor, foi confundida, foi perseguida. Isso, querido, traz a lição para os dias de luta, de angústia, de provações. Enquanto você está orando, pessoas nem sabem da sua situação, da sua necessidade, pode criticar, perseguir, como foi o caso de Ana. Eli achava que ela estava embriagada, o sacerdote. Isso significa falta de visão dele. Ele estava ali e achou que Ana estava embriagada, mas na verdade ela estava rasgando o seu coração diante de Deus, fazendo uma petição. E no seu tempo, essa petição foi cumprida. Mas depois que Eli compreendeu, ele se retratou e abençoou a Ana e também decretou, fez o decreto da bênção sobre ela. Disse: vá em paz, é necessário que a gente receba a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossas petições. Então eu te aconselho, faça como Ana orou. E mesmo tendo uma penina, significa um espírito. Hoje o espírito que persegue, que zomba, que quer te amedrontar, era o espírito de Penina. Queria o tempo todo ridicularizar a Ana, mas Ana não se deixou levar, apesar de que ela ficava abatida, mas ela lutou, perseverou até o fim. Eu quero te dizer nessa noite, não desista, persevere, ore até o fim e Deus ouvirá a tua petição. E diz a Bíblia que quando se cumpriu, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu o nome desse filho de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Mateus 7, capítulo 7 diz, 7 diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra. E ao que bate, a porta se lhe abrirá. Então que nessa noite você não desista da sua petição. Não importa a área da sua vida, se for na sua saúde, nas suas finanças, no seu lar. Eu não sei qual a tua petição. Eu não sei qual é a tua esterilidade, se é no mundo espiritual, se é no mundo físico. Mas eu quero te dizer que nessa noite você está diante de um Deus que tudo pode. Tanto no mundo espiritual como nesse mundo aqui, físico, secular. Ele pode trazer à realidade aquilo que ainda não existe na tua vida. Só Ele pode. Essa situação aqui era irreversível. Ninguém poderia. A medicina naquela época não poderia. Mas Deus pôde e fez. Porque Ana se aquebrantou, se humilhou nos pés do Senhor. Ela não foi falar diretamente com Eli, o sacerdote. Ela foi para o culto e ali ajoelhou e abriu o coração ao Senhor. Porque eles iam de tempo em tempos fazer sacrifícios lá no templo, levar suas orações, suas ofertas ao Senhor. E numa dessas, se ela tivesse desistido, ela não teria recebido. Mas ela foi persistente, aproveitou a oportunidade e orou ao Senhor. E ali Deus
naquele tempo teve misericórdia. Não sei quanto tempo durou a luta de Ana, mas eu quero te dizer que ela teve vitória. Eu não sei quanto tempo você está pedindo, você está orando, você está lutando, mas eu quero profetizar nessa noite que o mesmo Deus que agiu na vida de Ana agirá na tua vida nessa noite, se tão somente você crer e tomar posse. Em nome de Jesus, não deixe que o Espírito de Penina venha te tirar da presença de Deus, do teu foco, do teu propósito, da tua oração e do teu pedido. Segura essa bênção nessa noite, porque o Senhor está aqui. Vamos orar? Soberano, grandioso, Deus de Ana, que compreendeu a dor daquela mulher. Talvez o sacerdote não compreendia, talvez nem seu esposo compreendia o que ela estava vivendo. E talvez nessa noite seja a situação de muitos que me ouvem. Mas eu quero te dizer assim, tu és o Deus dos incompreendidos também. Tu és Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da promessa e o Deus da aliança. Mas tu também és o Deus de órfãos, de viúvas, de abandonados. Deus que reverte situação impossível, porque para ti não há situação impossível. E nessa noite nós queremos clamar, porque tu és Deus para todos os momentos. Então clamamos ao teu Espírito Santo nessa noite, que venha visitar esse povo que me ouve. Vai, Senhor, sarando a esterilidade física, sara a esterilidade espiritual, sara, Senhor, as áreas da vida desse povo que está estéril. Traz chuva, traz abundância, traz bênçãos, traz cura na terra deles, seja no mundo espiritual, seja no mundo secular, físico. Traz cura para esse povo, traz cura para a alma, traz cura para o espírito, traz cura para o corpo, assim como tu fez. Tu sarou a alma de Ana, que estava ali atribulada de espírito, e sarou o seu corpo e deu a ela um filho chamado Samuel, que mais tarde seria teu profeta, usado na terra. Então, Deus, que nessa noite o Senhor venha ouvir as petições deste povo, as nossas petições, nos abençoar, nos perdoar dos nossos pecados, nos cobrir com o sangue de Jesus, nos sela, Senhor, para ti completamente, no espírito, na alma e no corpo. Não deixa que venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem sair dos teus propósitos, que nada venha nos abalar a nossa fé, porque tu diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a tua promessa que diz no Salmo 91, e é o que nós já te agradecemos nessa noite maravilhosa. Em nome de Jesus, por tudo que tens feito, por tudo que ainda vai fazer, fica conosco, Senhor. Nos dá sustento nessa semana, que seja uma semana de bênção, uma semana maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus. Povo de Deus, já abençoo-os, já quero abençoá-los. Mais uma vez nessa noite, agradecer por estarmos aqui na presença do Senhor, juntos nessa corrente de fé e de oração. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui de volta para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Eu recomendo Sensadinha Clínica. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome desse Deus que tudo pode. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.